Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver aí assistindo esta aula. Meu nome é Jefferson. Ai, meu Deus. Eu sou professor de História e estou tentando tirar esse negócio aqui da frente. Mas vai dar certo. Aí deu certo. Meu nome é Jefferson, sou professor de História e estou aí mais uma vez aqui. Mais esta semana de luta, que com certeza iremos vencer, né? Para debaixo do céu existe um tempo para tudo, né? Nesta vida. Então existe um tempo para colher, um tempo para plantar e um tempo para colher. E com certeza nós estamos plantando o que iremos colher no futuro, ok? Então não se desespere, vai dar tudo certo, mantenha calma, mantenha o foco, lá na frente você vai colher os frutos. Gente, estamos aqui com a História do Brasil. Vamos continuando aqui com a Era Vargas, vamos finalizar o bloco de Era Vargas, tá? Com essa resolução de questões. Eu estou devendo para vocês ainda o mapa mental lá da República Velha, e aí eu vou lançar juntos o mapa mental da República Velha com o de Getúlio Vargas, porque eles estão bem conectados, e também estará sendo disponível para vocês uma lista de exercícios sobre Vargas. Na aula de hoje nós vamos focar um pouquinho mais em Estado Novo, porque foi o último tema que nós vimos. É um tema muito recorrente, né, nas provas do Enem, principalmente Estado Novo. E teremos algumas questões dos outros períodos da Era Vargas. Lembrando que Vargas ainda vai voltar lá na frente, no seu governo democrático, quando ele é eleito, né, ele volta nos braços do povo. Show? Então vamos lá resolver questões sobre Era Vargas, nosso querido Vargas. Então, a primeira questão, gente, eu trago do Enem 2009. Né? Diz assim: a partir de 1942, e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para, lembrando, gente, da relação de Vargas com o rádio, que não começa no Estado Novo, mas que vai conhecer durante esse período que alguns historiadores chamam de a Idade do Ouro, né, do rádio, a Idade de Ouro do rádio. Então, o rádio foi um principal meio de comunicação utilizado pelo governo de Vargas para massificar sua comunicação e utilizado também como meio de propaganda do governo. O programa Hora do Brasil ele foi estabelecido pelo governo de Vargas como sendo esse momento da comunicação oficial do governo de Vargas com a população, com as grandes massas, certo? Caracterizando sua política populista. É importante lembrar também toda essa questão das inovações da legislação de proteção do trabalho com aquele conceito de José Murilo de Carvalho de estadania, uma relação de clientelismo entre a sociedade e o Estado. Show? Então vamos lá, sobre o programa Hora do Brasil, como é que eles contribuíram? Então, letra A, conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. Perceba o seguinte: apesar que alguns historiadores dizem que Vargas não deu os direitos sociais, principalmente a legislação trabalhista, de bom grado apenas, mas fruto de algumas pressões que vinham das lutas sindicais desde lá de 1917, aquela greve geral, não é correto a gente achar que é o fruto dessa luta e que os trabalhadores estão sendo conscientizados disso, né? Os direitos sociais dados pelo governo de Vargas, eles são veiculados, eles são propagados, eles são comunicados à população como uma benesse do governo, como um favor. E aí é através dessa benesse que Vargas ganha aquela alcunha de pai dos pobres, certo? Então, o direito social no Brasil ele é inserido, mas não é entendido como uma conquista, e sim como uma benesse do Estado. Ok? Então, letra A, fora. Letra B, promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Gente, a autonomia dos grupos sociais, vamos lembrar que
Existe a lei de sindicalização, mas essa lei diz que só serão aceitos, reconhecidos os sindicatos que tiverem a aprovação do Ministério do Trabalho. Isso faz com que o sindicato ele seja aparelhado, ele atenda à demanda de um Estado corporativista, tá? Servindo como órgão de consulta, mas também como base de apoio do governo. E associado a isso vai haver a perseguição das lideranças anarquistas e comunistas dos sindicatos. Então não existe uma autonomia dos grupos sociais, na verdade existe um aparelhamento, ok? Letra C, estimular os movimentos grevistas. Imagine se vai estimular o movimento grevista, principalmente 42 em plena ditadura do Estado Novo, que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Percebam, gente, vamos lembrar que muitas das lideranças anarquistas e comunistas que foram contrárias à ditadura do Estado Novo, que foram contrárias a essa política do governo de aparelhamento dos sindicatos, muitas dessas lideranças perderam inclusive o apoio da base sindical, porque essa base sindical estava atraída pela legislação trabalhista, tá? Então, o que o Estado, o que o governo deu para os trabalhadores já aceitaram e está ótimo, não tinha nada, agora a gente tem alguma coisa, então show de bola, tá? Então, letra C, também não. Letra D, consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas, algo que eu já falei, aquela imagem, aquela memória de Vargas como o pai dos pobres, como aquele governante que concede a melhoria de vida do trabalhador, aquele governante que pensa no trabalhador, né? Então essa imagem ela é consolidada através da propaganda, ok? Letra D tá linda, guarda ela no coração. Letra E, aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pelas palavras do ministro. Na letra E também traz uma ideia de autonomia. Autonomia, liberdade de organização, liberdade de reunião, quando no contexto do Estado Novo isso não é permitido. Tá? E desde lá do início, essa questão da liberdade da discussão, a liberdade de agremiação, ela foi paulatinamente sendo tolhida. Ok? Então, diante de tudo isso, a alternativa correta, letra D. Show? Passamos. Enem 2017. Vamos lá. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declara o Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Goebbels, lembrando, ministro da propaganda nazista. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. Então, falando sobre a propaganda do Estado Novo. Lembrando, gente, que a política do Estado Novo, a política externa, é uma política pragmática, né? Vargas ele vai ficar ali naquela relação dúbia, ambígua entre Estados Unidos e as potências do eixo. Tinha uma simpatia ideológica enorme com os regimes nazifascistas, né? Mas não tinha essa característica totalitária. Lembrando que o termo Estado Novo é uma associação ao governo de Salazar em Portugal. Tá? O termo oficial do nosso governo nesse período seria Estado Nacional. Ok? Mas como uma característica de uma ditadura, de um Estado autoritário, de culto personalista, a gente vai ter um pesado investimento em propaganda. Então, esse fundamental, né? Essa marca da propaganda, da comunicação política, né? Era uma medida que visava o quê? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Olha só, que interessante. Né? Esse governo ele não foi eleito, ele não foi colocado lá pelo povo, mas ele precisa de um apoio popular. Então, como é que esse governo vai se legitimar? Através dessas benesses, dessa relação clientelista, mas principalmente na modelação, na modelagem da memória, na modelagem da imagem do líder, de uma nação próspera, de uma nação que vai para frente,
de um líder carismático, honesto, que combate a corrupção e que é responsável, iluminado, né, para conduzir o Brasil para frente, né? Muito bonita essa, guarda ela no coração. B. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Perceba, gente, essa estratégia de propaganda, ela é uma estratégia de cooptação das massas, não de empoderamento, não de autonomia, não de participação, mas de cooptação. Que a gente vai ver nos comícios nazistas, nas reuniões fascistas, é um grande apoio popular de várias camadas da sociedade engajadas, né, e muito engajadas, mas que essas camadas elas procuram apenas legitimar um governo autoritário, elas não participam das decisões desse governo, ok? Letra C. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Pensando, gente, estamos numa ditadura, informação pública para a sociedade civil? De forma alguma. A propaganda não serve para informar, ela serve para manipular, certo? D. No caso, a propaganda política, né? Nesse contexto. Ou não, né? Mas enfim, pensando em Vargas nesse contexto. D. Estender a participação democrática nos meios de comunicação do Brasil. Novamente, o controle da propaganda, o controle da comunicação exercido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda limita a participação democrática, não estende. Letra E. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. De forma alguma. Na verdade, é dizer para a população o que se quer, o que o governo planeja que a população saiba. Tá? Então não existe uma imprensa livre nesse momento. Né? Existe até um livro bem interessante, que agora eu esqueci os autores, mas que diz, né, como as democracias morrem. E eu acho que o quarto ponto que eles colocam lá é justamente essa limitação da liberdade de imprensa. Então, muito cuidado com quem ameaça socar a boca de um jornalista, né, ou procura limitar a liberdade de expressão. Tá? Então, o DIP, e o contexto da ditadura de Getúlio Vargas, diz que, letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, lembrando que esse governo chega sem apoio popular, quer dizer, não é sem apoio popular, gente, sem o voto popular, porque apoiado ele era, né, assim como outros regimes autoritários ao redor do mundo, mas sem essa eleição popular, ela precisava dessa legitimação por parte do povo, contínua. E essa legitimação vai se dar por meio tanto dessas benesses, dessa relação clientelista, como também na propaganda oficial, né, do Estado. Vamos lá para a próxima questão, Enem 2017. Então, vocês estão vendo, né? Questões recentes, provas recentes. Diz assim: estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, o que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Porque há dois queremos. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições, não, dos que querem ver se continuam nas posições, e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por... Gente, o enunciado já canta essa bola, né? O movimento aqui, o enunciado se refere ao movimento do queremismo. Lembrando que esse movimento do queremismo é um movimento que surge da base sindical. Lembrando que essa base sindical está toda aparelhada, né? Tanto politicamente como ideologicamente. Né? Então, Vargas, através da concessão da legislação trabalhista e do controle dos sindicatos, através da aprovação do Ministério do Trabalho, vai controlar, né, esses sindicatos, e esses sindicatos vão servir como essa base de apoio, da onde vai surgir esse movimento que querem Vargas no poder.
que está acontecendo? Nós estamos aí na crise do Estado Novo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Exército, né, tendo contato com ideais democráticos, pressões da sociedade civil, como o Manifesto dos Mineiros, né, manifestações populares lideradas pela UNE. Então, dentro desse contexto, Vargas percebe a necessidade de um processo de extensão, digamos assim, né, de abertura política. E ele planeja a convocação de novas eleições e uma nova Constituição. E esse movimento surge como uma proposta de Vargas ser colocado, ou ao menos possibilitado, de concorrer às eleições, a essas eleições posteriores à Assembleia Constituinte, ou mesmo ser empossado novamente como presidente constitucional. Esse movimento ele vai ser debelado porque Vargas vai sofrer um golpe branco, que dizem, né? O golpe brando, pelo seu ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que depois vai ser eleito presidente do Brasil com o apoio de Vargas. Isso aí faz os historiadores explodirem, né, nas explicações, onde alguns chegam a dizer que há uma continuidade aí. Há na verdade, um projeto político, porque Vargas ele se torna senador e depois de um certo tempo ele volta nos braços do povo, eleito presidente até o seu fatídico suicídio em 1954. Mas vamos lá sobre o movimento do queremismo. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por, ou seja, o queremismo caracterizou-se por: letra A, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. Não se tratava dessa questão da confirmação desses direitos trabalhistas, até porque eles já estavam confirmados na consolidação das leis trabalhistas. A CLT, gente, é um corpo jurídico, né, que permanece até hoje com poucas alterações. Tá? Então ela foi compilada, né, e consolidada lá na década de 1940, mas existe até hoje, é a base dos vínculos empregatícios, né, por meio da carteira de trabalho. B. Apoiar a permanência da ditadura estado-novista. Olha isso aqui vocês poderiam confundir. O que se pede, o queremismo, o que o queremismo pedia não era a permanência da ditadura estado-novista. Apoiava-se a permanência de Vargas como presidente. No caso, uma opção constitucional, uma opção democrática. Então, a transição para um regime democrático, mas com Vargas no poder. Né? A gente pensa, faz logo o link com o presente, mas deixa quieto. Vamos focar no Vargas. C. Resgatar a representatividade dos sindicais sob o controle social. Novamente, a gente percebe esse controle dos sindicatos, mas é justamente uma expressão. Esse movimento ele se caracteriza por expressar todo esse aparelhamento político, né, que os sindicatos sofreram durante esse período, certo? Servindo como base de apoio do Vargas e dando início a esse movimento de apoio ao então ditador Getúlio Vargas. Letra D. Reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. Então, a transição constitucional, a saída do governo ditatorial para um governo democrático constitucional. Lembrando que o Estado Novo, apesar de democrático, tinha uma constituição, apesar de autoritário, tinha uma constituição, mas aí a transição para um regime democrático, agora, com Vargas exercendo sua influência na Assembleia Constituinte e sendo permitido que ele concorresse às eleições. Então, letra D, bonita, guarda ela no coração. Letra E, reclamar a participação das agremiações partidárias. Houve esse momento, essa característica da abertura política e a permissão do surgimento dos partidos políticos. E vale a pena ressaltar, de uma maneira até bem democrática, porque inclusive surgiu o PCdoB, né, o Partido Comunista, no contexto aí, início, né, da Guerra Fria, finzinho ali da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, onde já existe um grande discurso anticomunista no mundo ocidental, muito grande, desde a Revolução de 1917. Né? Então, no Brasil, a gente vê essa abertura, mas que logo após, no governo de Dutra, vai voltar à ilegalidade por causa do alinhamento
do Brasil aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Mas aí vão surgir várias agremiações políticas, né? O PTB, o PSD, a UDN, o PCdoB, mas o queremismo não reclamava isso. O queremismo queria Vargas no poder, tá? Então, letra D. Show? Quer Vargas no poder. Uma transição constitucional para uma democracia constitucional com Vargas no poder. Isso não vai acontecer, mas Vargas vai ser eleito senador, tá bom? Um ditador é tirado do poder e eleito senador. É o Brasil, minha gente. É o Brasil brasileiro maravilhoso. Enem 2018. Cara, eu lembro, eu tava numa turma do IF em 2018 com o professor substituto. Eu cantei essa bola. Eu botei essa imagem, né? Eu dei essa questão, cara, né? Mas mais uma questão de Vargas, mais uma questão falando sobre propaganda, mais uma questão falando sobre esse controle ideológico feito pelo Estado Novo no Brasil no período de Vargas, da era Vargas. Vamos lá. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Olha só, gente. Na aula passada, nós falamos do Estado Novo, né? Eu falei sobre o DIP bastante, né? A questão da propaganda. E essa propaganda, ela nesses estados autoritários, ela foca muito na educação, gente. Né? Eu acredito que todos vocês entendem o poder de que pode ser exercido através da educação de controle social. Né? Então, a escola é onde se forma a mentalidade, onde se forma as ações políticas de cada cidadão, né? de cada futuro adulto, de cada futuro trabalhador. Né? E esses regimes autoritários eles vão focar muito nisso. Então, quando um governo autoritário ele toma o poder, ele vai investir em propaganda nas escolas. E aí a impressão dessas cartilhas é um exemplo disso. Vargas sempre como um tutor das crianças, como um educador, como aquele que valoriza, né, a formação das futuras gerações, já formando essas futuras gerações para a obediência, para o culto a esse líder. Então, era o intuito de, letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental. Vamos ver. Letra B, atender à necessidade familiar de obediência infantil. Letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Nada a ver essa C. Letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Essa tá linda. Letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Então, letra C e E são esdrúxulas, tira para lá, né? Não tem nada a ver com interesses acadêmicos aí, nem com promover, né, atitudes solidárias. A questão familiar de obediência infantil, a gente lembra a questão da ideia do Estado corporativista. Então, o Estado ele influencia até nas questões íntimas das pessoas, até na família. Então, não é uma questão de obediência familiar, mas é uma obediência ao Estado, é uma obediência ao líder. Então, tira B. E com destacar a sabedoria inata do líder governamental. Não existe uma questão de destacar a sua sabedoria, mas há um caráter provedor, há um caráter de uma relação paternal dessa figura do líder político, no caso de Vargas, com as futuras gerações, né? Tanto de provedor, e aí quem é o provedor, né? Tradicionalmente falando, seria esse pai. E quem é o pai? O pai dos pobres é Vargas. Então, conquistar a aprovação política por meio do apoio carismático. Tá linda essa, né? Então, esse apelo carismático, por causa da propaganda, a cartilha nas escolas, as crianças sendo doutrinadas, né? Letra D. Show? Tem muito D, né? Mas é isso aí. D de Deus. D de deu certo. SpaceX. Gente, eu botei uma questão da SpaceX porque é uma característica, é uma prova que tem uma característica bem conteudista, né? Bem você saber data, nome, fato. E eu tenho a impressão que a prova do ano passado ela foi mais assim, mais factual.
Então é importante vocês darem uma lida no material, lembrarem dos fatos, lembrarem dos envolvidos, tá? Nome é chato, é muito chato, mas necessário, tá? Prova da SpaceX 2017, a questão diz o seguinte: o Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Então perceba o perfil dessa pergunta. Ela quer saber se você sabe qual evento aconteceu durante esse período histórico. É, é decoreba, né? Então, facílima, né? Mas que se você não tiver lido e fixado, você pode vacilar, né? Então, letra A. A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Aconteceu na Era Vargas, mas não foi no Estado Novo, 1932, tá? A Lei Governo Provisório. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde em novembro de 1930. Correto, mas aí é governo provisório, não é Estado Novo. Eclodiu a intentona comunista, 1935, governo constitucional. O governo aprovou a lei de sindicalização, que definiu os sindicatos como órgãos consultivos. Governo constitucional, governo provisório, consolidado depois no governo constitucional. Mas, de qualquer forma, não no Estado Novo. Letra E, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Então, uma escola militar falando da Força Expedicionária Brasileira. Nada mais sugestivo, né, gente? Então, bem fácil, bem tranquilo, mas uma questão de um caráter diferente, de uma característica diferente. Conteudista, factual. Então, é importante, eu estou cantando essa bola para você, importante você lembrar dessas periodizações, desses fatos, desses nomes, tá? Porque eu tenho a impressão que a prova do ano passado ela foi um pouco mais factual, ok? Letra E. Show? Facinho essa. Mackenzie 2018. Um pouco mais extensa essa, um pouco mais geral. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, por meio de um pronunciamento em rede nacional de rádio, lançou um Manifesto à Nação, no qual dizia que era necessário reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Era o início do Estado Novo, regime político que iria vigorar até 1945 no Brasil. Considere as alternativas abaixo. Nós temos aí afirmativa 1. A adoção de uma política intervencionista estatal, refutando os princípios liberais anteriormente aplicados na economia, como livre concorrência ou iniciativa privada, possibilitaram que o Estado pudesse atuar para impulsionar o setor da indústria de base com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Muito bom, gente, é isso aí, tá certo, né? Quando se fala dos princípios liberais, a gente pode associar tanto aos princípios da Constituição de 1934, né, que foi inspirada aí na Constituição da República de Weimar, como também podemos falar da República Velha, né, da política do café com leite, que naquele período o federalismo e o liberalismo eram características muito fortes, né, na nossa república. E aí a gente tem a adoção de uma política centralizadora e de intervencionismo estatal, inclusive retirando os governadores e nomeando os interventores, certo? Sempre apoiadores do Getúlio Vargas. E aí os interventores nomeavam os líderes municipais, no caso do contexto do Estado Novo. Então, correta. Então, uma questão dessa, gente, o Enem não traz muito questões dessas, mas se trouxer, eu gosto muito, porque pronto, eu sei que a 1 tá certa. Então, eu já excluo a 2, a letra A letra C e a letra D, porque a 1 tem que estar, correta. Então, nós temos apenas 1 ou 1 e 3. Então, eu já posso excluir a 2. Já excluo a 2. Tá? Não preciso nem olhar para ela. Vamos olhar para ela porque, enfim, ela está aí, a gente vai dar aquela atenção que ela merece, para a gente entender o que está errado. Mas,
Podia pular e eu ia para 3. Se a 3 estiver certo, é B. Se a 3 estiver errado, é letra E. Mas vamos para 2. No setor petrolífero, as realizações do novo regime foram de suma importância, pois a criação da Petrobras ficou garantido o monopólio estatal na extração de petróleo e de reservas minerais, elementos importantes no processo de industrialização. Gente, isso aí é pegadinha. A Petrobras não foi criada no Estado Novo, gente. Foi criada no governo democrático de Vargas, quando ele volta eleito pelo povo. Show? Lembrar disso. Existe o Conselho Nacional do Petróleo, que foi criado aí, beleza? Mas isso aí foi o órgão regulador. Mas a Petrobras vai surgir só depois, quando Vargas volta ao poder eleito, certo? Então, a número 2 está errada. Número 3. A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada por Vargas após um acordo diplomático entre os governos brasileiro e estadunidense que previa a construção de uma usina siderúrgica capaz de fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial e, na paz, ajudasse o desenvolvimento do Brasil. Perfeito. Né? Então, a Conferência do Potengi, a Missão Aranha, né? Toda aquela relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos que vai favorecer o empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional para atender uma demanda dos Estados Unidos de fornecimento de aço para a guerra e, em tempos de paz e desenvolvimento do Brasil, em troca de uma base militar dos Estados Unidos aqui em Natal, que ficou conhecido como Trampolim da Vitória. Então, 3 está certo, 1 e 3 corretos, letra B. Show? Passamos. Enem 2017. Getúlio libertou o povo. E são 8 horas de trabalho só. Não tinha que trabalhar dia e noite, mas não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação, mas quem nos libertou do jugo da escravatura, do chicote e do tronco foi Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim: meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. Relato de Cornélio Cancino, 82 anos, descendente de ex-escravos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, percebam a memória que Vargas tem no povo, né? Aquele libertador, assim como a princesa Isabel, né? Aquela que libertou, oh meu pai. Mas vamos lá. A construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política, né? Então, essa construção de memória, lembrando que memória é lugar de disputa, gente. Memória ela é construída, memória ela é disputada, memória é uma narrativa, e a memória muda, e ela é por isso que ela é disputada, né? Então, a memória sobre o governo Vargas, apresentando, a construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto, né? Letra A. Estabelecimento de direitos sociais associados à propaganda do Estado. O que está falando aí, né? O que o Cornélio Cancino está falando? Que a princesa Isabel libertou da escravidão, mas 8 horas de trabalho e só. Não tinha trabalhado dia e noite mais não. Getúlio é que fez as leis, né? Getúlio libertou, né, do tronco e da escravatura, do chicote, né? Então, está relacionada à legislação trabalhista. Legislação trabalhista são direitos sociais. Mas isso não somente, porque isso era enaltecido pela propaganda do Estado, lá no DIP. Tá? Letra A bonita, guarda ela no coração. Letra B, enaltecimento do sentimento pátrio ligado à consolidação da democracia. Não se fala de democracia aqui, né? Poderíamos pensar em algo pátrio, mas é algo mais personalista, é Getúlio, não é o Brasil. Tá? C. Fortalecimento da ideologia oficial limitada à dimensão da escola. Não, quando a gente vê aqui é questões de trabalho. Isso aqui é um pensamento de um trabalhador, não é de uma pessoa que foi educada na escola através daquelas cartilhas, mas de um trabalhador. Ok? D. Legitimação de coligações partidárias vinculadas à utilização do rádio. Também, o texto não fala sobre agremiação política, sobre coligação partidária, né? Poderíamos pensar na utilização do rádio, mas aí não se trata de uma legitimação de coligações partidárias.
Letra E, desenvolvimento de serviços públicos submetidos à direção dos coronéis. Poderíamos pensar nesses serviços públicos, né, como a questão da legislação, né, atendimento a algumas demandas sociais, mas elas não estavam submetidas de forma alguma à direção dos coronéis, lembrando que é característica do governo Vargas esse esvaziamento do poder dos coronéis. Show? Então, letra A. Vamos para a nossa última questão de hoje. Fundação Getúlio Vargas, falando sobre Vargas, né? De 2004. Diz assim: em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranhas, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente. À noite recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas. Lembrando, gente, Oswaldo Aranha, né, que batizou aquela missão chamada Missão Aranha, que destravou, digamos assim, o crédito dado pelos Estados Unidos para o café brasileiro, ok? E aí depois isso vai avançar, né, para uma aliança militar e aí toda a questão da companhia siderúrgica, a base militar aqui no Brasil. A respeito desse período, podemos afirmar: as desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Tinha de rodo, tinha um monte, né? Inclusive ministros que elogiavam Hitler, elogiavam Mussolini, né? O Filinto Miller lá, que tinha correspondência com a Gestapo nazista. Então tinha muita gente no governo com simpatizante do nazifascismo. B. Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. Muito lindo, muito bonito, guardando no coração. C. Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do eixo. Lembrando, gente, a Alemanha nazista era o nosso segundo maior comprador de algodão, ok? Nós tínhamos, sim, relações diplomáticas e boas relações com os países do eixo. Alguns historiadores dizem, inclusive, que Vargas ali flertou ainda em apoiar as potências do eixo. Mas aí são algumas elucubrações que precisam de mais fontes para serem confirmadas. Letra D. No alto escalão do governo Vargas havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética e de seu líder, Joseph Stalin. Não, certo? Lembrando que houve uma perseguição sistemática de comunistas no Estado Novo, beleza? Lembrar lá de Olga Benário, lembrar lá do Prestes, né, da prisão de vários líderes dos partidos comunistas aqui do Brasil, a perseguição aos líderes sindicais, tá? Então, letra D errada. Letra E. As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, tá errado ali, admirador dos regimes nazifascistas. Gente, Dutra não foi demitido, certo? Ele foi para a guerra, foi um dos principais militares lá, um dos principais generais brasileiros na luta contra o nazifascismo. Então também não era muito admirador não, tá? Então ele não foi demitido nem era admirador. Show? Então, letra B. Política pragmática. Show? Corda bamba, Vargas estava. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Contem comigo. Estudem, revisem. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Deus abençoe e até a próxima semana. Valeu!